Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Jones, do canal O Nerd da Matemática. E na videoaula de hoje, o assunto a ser abordado vai ser sistema de numeração romana, pois é um conteúdo que é danado para aparecer em questões de prova das grandes escolas ou em questão de concurso. E você que já viu esse conteúdo, então aproveite essa aula para tirar dúvidas ou, para quem ainda não viu, aprender definitivamente sobre esse conteúdo, que é o sistema de numeração romana, ou seja, aprender a converter números romanos em números indo-arábico ou decimais, que é o que a gente usualmente usa no nosso dia a dia. Ok? Então, vamos para a aula. Vamos lá, pessoal, dar início à nossa aula. Para a gente poder ler os numerais romanos ou convertê-los para o nosso tipo de sistema de numeração, que é o decimal, que também é conhecido como base 10, ou sistema de numeração indo-arábico, a gente vai ter que utilizar essas 7 letras ou símbolos que representam os seguintes números. E aproveitem, deem uma pausa nesse vídeo e anotem cada um desses símbolos com seus respectivos números, pois esses símbolos ou letras elas serão importantes para que a gente possa estudar as seguintes regras para que a gente possa escrever os numerais romanos. Então, vamos para as regras. Vamos para a primeira regra. Os numerais romanos 1, 10, 100 e 1000, eles são os únicos que eu posso repetir 3 vezes. Conforme o exemplo dado, percebe-se, no caso aqui eu tenho 2i, 2, 3i, 3. 2x20, 3x30. Aqui ó, tenho 2m, tenho 2000, 3m, eu tenho 3000. Lembrando que só posso repetir esses numerais aqui. No caso o 1, o 10, o c, que é o 100, e o m, que é o 1000. Ok? Então vamos para a próxima regra. Vamos para a segunda regra. Se o primeiro algarismo da minha esquerda para a direita tiver um valor maior que o segundo, soma-se o valor do primeiro com o segundo e assim obtém-se o valor do numeral romano. Aqui percebe-se que foi a mesma coisa. O primeiro algarismo aqui tem um valor maior que o segundo. O que eu faço? Eu vou somar o valor do primeiro com o segundo e obtém-se o valor do numeral. No caso aqui, o valor desse numeral romano é 600 e desse outro aqui, desse outro numeral romano, é 6. Já quando o primeiro algarismo e o segundo algarismo são iguais, ou o primeiro, segundo e terceiro também são iguais, também vocês irão somar os valores de cada algarismo para se obter o valor do numeral romano. E agora, se o primeiro algarismo da esquerda para a direita tiver um valor menor que o segundo, então vocês irão calcular a diferença do algarismo de maior valor com o de menor valor. E o resultado obtido vai ser o valor do numeral romano. Isso também vai servir para os demais. Ok? Então vamos para a próxima regra. Vamos para a terceira regra, que diz o seguinte. Para aumentar 1000 vezes o valor de um numeral, coloca-se um traço horizontal em cima do numeral. Agora, se é para aumentar 1 milhão de vezes, coloca-se 2 traços horizontais em cima do numeral. E assim sucessivamente. Vamos para o exemplo. Nesse exemplo, nós temos 2 números que estão em numeral romano, o 9 e o 1000. E a partir do momento em que eu acrescento um traço horizontal em cima desses números, eu irei multiplicar esse número por 1000, assim como esse daqui também. Ou seja, eu acrescentarei 3 algarismos zeros do lado do número. E da mesma forma, se eu acrescentar 2 traços horizontais em cima do número romano, eu estarei multiplicando o valor desse número por 1 milhão. Ou estarei adicionando 6 algarismos zeros do lado desse número. Ok? Por exemplo, percebe-se que esse valor aqui, esse número romano, ele equivale a 1000. Então, se eu colocar 2 traços horizontais em cima dele, eu estaria também adicionando 6 algarismos zeros. E com isso, passaria a se tornar 1 bilhão. Ok? Então, com isso, a gente vai fazer mais exemplos, só que dessa vez utilizando tudo que a gente já viu até o momento. Ok? Agora, a gente vai fazer alguns exemplos de como
nós iremos converter numerais romanos em indo-arábicos ou numerais decimais. Isso utilizando tudo que a gente já viu. Então, iremos começar com esse seguinte numeral romano. E para convertê-lo, nós iremos começar por etapas, começando pela letra M. Lembra-se, pelo que a gente já viu, o M equivale a 1000. Mas pelo fato desse M ter um traço horizontal em cima dele, isso quer dizer que eu posso acrescentar 3 algarismos zeros do lado do 1000. E com isso, o algarismo M, com um traço horizontal em cima, passa a valer 1 milhão. E agora a gente vai para esse conjunto, onde eu tenho 3 algarismos. Esses 3 algarismos aqui juntos, onde todos se repetem, ele equivale a 300. Lembra-se que os únicos algarismos que se podem repetir é o I, o X, o C e o M. Vocês não podem esquecer disso. Então, nesse caso, ele pode repetir o C. Nesse caso aqui, quando ele se repete 3 vezes, eu tenho 300. Se fosse 2 vezes, teria 200. E uma única vez eu tenho 100, mas nesse caso é 3 vezes, então 300. E por último, eu tenho o L seguido de 2I, sendo que o L ele é 50 e esse 2I é 2. Então, se o que está na frente é o maior, o que eu faço? Eu somo com o segundo, o que vem depois. Nesse caso aqui, eu vou ter 52. Então, isso significa que a partir desse momento, depois que eu conseguir converter cada conjunto de algarismos desse número aqui, isso quer dizer que agora eu posso converter definitivamente esse numeral romano. Como? Somando os valores que eu já consegui. No caso aqui eu tenho 1 milhão, aqui eu tenho 300, aqui eu tenho 52. Seria o quê? 1 milhão 352. Então, esse aqui é o valor do meu numeral romano. Isso em indo-arábico, ok? Próximo numeral romano que a gente vai pegar como exemplo. Para a gente convertê-lo em numeral indo-arábico ou decimal, a gente vai fazer o mesmo processo do anterior. A gente vai fazer por etapas. E iremos começar com esses 2 primeiros algarismos, o X e o L. Percebe-se que o primeiro ele é menor que o segundo, ou seja, o menor está na frente do maior. Isso aqui nos 2 primeiros. Então, a gente vai fazer aquele mesmo processo que a gente já viu, em que calcula-se a diferença do maior, que seria o L, que é o 50, e o menor, que seria o X, que é o 10. E o resultado dessa diferença vai ser o valor desse número romano. E em seguida, a gente converte esse último algarismo, o V, segundo a tabela que a gente viu, daqueles 7 algarismos, ou símbolos, percebe-se que esse V ele é equivalente ao número 5. Então, a partir disso daí, a gente vai pegar agora todos os valores que a gente encontrou, para cada conjunto de algarismos, né, desse numeral, e a gente irá somá-los. E com isso, obtém-se 45, pois 40 mais 5, 45. Ok, pessoal? Então, vamos fazer os exercícios. Agora vamos iniciar os exercícios, começando com o exercício 1, que é uma questão da Escola de Especialistas de Aeronáutica de 89. Diz o seguinte: o numeral 3741 representa, no sistema de numeração romana, qual das alternativas? Iniciando o processo de resolução desse problema, primeiro vamos descrever o número que o problema nos deu, que é o número 3741, isso em decimal ou indo-arábico. E logo em seguida, vamos decompor este em partes. E em seguida, converter cada uma dessas partes em numeral romano. Então, vamos começar pelo 3000. Lembra-se, de acordo com a tabela que a gente já viu, que o M é igual a 1000. E que este é uma das letras que eu posso repetir até 3 vezes. E, portanto, o 3000 em decimal ou indo-arábico é equivalente a 3M, que seria a sua representação em numeral romano. Então, com isso, a gente já vai botar aqui do lado já. 3M. Vai indicar 3000. E agora é a vez do 700. E percebe-se que este é a soma de 500 mais 200. E que o 500 é D e o 200 é CC. Mas,
como é uma soma, logo o algarismo de maior valor, no caso aqui é o D, que equivale a 500, terá que ficar na frente. E logo em seguida vem o algarismo de menor valor, que é o CC, que seria o 200. Então eu vou botar aqui o CC, que é o algarismo romano. Então o número 700 equivale a DCC, isso em numeral romano. E com isso, em seguida, eu já coloco aqui do lado. DCC. E agora é a vez do 40, que por sua vez é a mesma coisa que 50 menos 10, e que 50 é L e 10 é X. E por se tratar de uma diferença, o algarismo de menor valor vai ter que estar na frente e o de menor valor vai ter que estar atrás. E com isso, o 40 em indo-arábico ou decimal equivale a XL em numeral romano. Logo, vou pegar esse valor e colocar aqui do lado. E aqui também. E por último, vem o número 1, que é equivalente ao I maiúsculo, isso em numeral romano. E em seguida eu coloco aqui do lado, e assim, finalizando o problema. Logo, o número 3741 equivale a esse numeral romano, e a única alternativa que bate com essa resposta aqui é a alternativa D. Logo, quem marcou a alternativa D acertou. Agora vamos resolver o exercício 2, que é uma questão da Escola de Especialista de Aeronáutica de 86, que diz o seguinte: expressando em algarismos arábicos o número romano, teremos... Então, para iniciarmos o processo de resolução desse problema, vamos descrever o numeral romano citado no problema acima. Logo em seguida, por partes, vamos converter os conjuntos de algarismo desse numeral romano, começando pelo conjunto de algarismo CD, sendo que este tem como primeiro algarismo um algarismo de valor menor que o segundo. Logo, para eu converter esse valor aqui, esse algarismo, em um número decimal, eu faço a diferença do de maior valor com o algarismo de menor, ou seja, o 500 menos 100, que vai ser igual a 400. Então, CD é equivalente a 400. Logo em seguida, o XC, que também é o mesmo processo do anterior, sendo que o primeiro é menor que o segundo. Logo, calcula-se a diferença do maior para o menor e obtém-se o valor do numeral romano. E logo em seguida, utiliza-se o mesmo processo para converter esse conjunto de algarismo, o IX. Percebe-se que o I ele é menor que o X, ou seja, para se obter o valor desse numeral, calcula-se a diferença do maior para o menor, ou seja, vai ser 10 menos 1, que é igual a 9. Logo, o numeral IX é igual a 9. E, já obtido os valores desses três primeiros conjuntos de algarismo, no caso 400, 90 e o 9, então já temos o valor dessa primeira parte do nosso numeral, que seria o numeral 499. Mas como esse conjunto que a gente converteu ele está debaixo desse traço horizontal, então aqui nós teríamos 499.000. Já esse restante, ele é mais fácil de ser convertido, pois esse aqui a gente já sabe que ele é equivalente a 100. E esses outros 3x aqui, a gente já sabe que ele é 30. E por último, esses 3i seguidos, a gente já sabe, de acordo com a tabela, que ele é 3. Então, nós temos 499.133. Então, com isso, a gente já conseguiu converter esse numeral romano em um numeral indo-arábico ou decimal. E das alternativas, a única que bate com essa resposta aqui é a alternativa... Deixa eu ver... Alternativa B. Então, quem marcou a alternativa B, acertou. E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? E qualquer coisa, vocês podem escrever aí nos comentários. E você que viu esse vídeo e ainda não se inscreveu, se inscreva, dê uma força para esse canal, pois toda semana vou estar colocando vídeos no canal, ok?
E fazendo uma observação, o link desse canal está na descrição desse vídeo. Qualquer coisa, vocês clicam lá e vocês vão parar direto no canal. E lá vocês vão encontrar uma guia de vídeos, playlist. Por enquanto a playlist só tem vídeos sobre aritmética, mas eu acredito que logo logo eu estarei fazendo também vídeos de álgebra elementar e geometria. E também talvez assuntos de nível superior, mas lá para frente, mais para frente. E então a gente já está na etapa final deste vídeo. Não esqueçam de dar aquele like. E a gente fica por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!